Vamos lá, vou explicar pra vocês o que rolou. Teria que ser lido o requerimento da CPI do Banco Master agora, na reunião do Congresso. Renan, o que é reunião do Congresso? Quando você junta a Câmara dos Deputados e o Senado, e aí você tem a famosa reunião do Congresso, em que ele tem que deliberar temas que o Congresso delibera. O Congresso é quando você une as duas casas. E elas têm uma sessão única, presidida pelo presidente do Senado. Capite? Ok, Riso? Capitei. Ok? Capitou? Beleza. Capitei. Como havia um pedido de uma CPI do Banco Master, ela tinha que ser lida o requerimento e já estavam postergando. A Alcolumbre fez um acordo. Qual era o acordo? Qual era o acordo? Presta atenção. Eu vou andar com a dosimetria para derrubar o veto do Lula, mas vocês tiram da frente a CPI do Banco Master. E a gente tira todo mundo junto. Eu não leio o requerimento, não coloco na pauta do dia, passo a dosimetria para ajudar o mito, o Bolsonaro, vocês jogam aí pra galera de vocês, mas a gente enterra a CPI do Banco Master. Por quê? O Alcolumbre está envolvido no Banco Master, bolsonaristas estão, petistas estão, todo mundo tá. Então eles fizeram esse acordão com o bolsonarismo. Só que os bolsonaristas são contra, eles estão lutando contra o sistema, certo? São os intocáveis, não são? Cadê os caras do Zema enfrentando os intocáveis pra botar pra fuder contra o Banco Master? Cadê? Tô procurando. Cadê? Cadê os bolsonaristas que também acham um absurdo o escândalo do Banco Master? Cadê? Eu não tô vendo. Sabe o que eu tô vendo? Nós, através do Kim Kataguiri, estamos judicializando agora o tema. Agora. Porque é mais uma chicana. Ele tem que ler o relatório. Ele tem que ler, desculpa, o requerimento. Tem que ler o requerimento, mas não leu o requerimento. Ele postergou, porque foi o acordo. A Folha denunciou o acordo. Eu conversei com outros jornalistas em Brasília, todo mundo confirmou. Renan, é essa malandragem. E é isso, aí vamos jogando o negócio de lado. Mas tá todo mundo lutando contra o sistema. Ai, o sistema! Ai, esse sistema! Impressionante, cara. É impressionante. Ah, o sistema, hein? Cuidado com o sistema vai te pegar, hein? Todo mundo tá nessa porra. Porque assim, não tem espírito antissistema que não resista a uma mamada no Bolsonaro. É essa que é a real. Seguinte, você é antissistema até aparecer o Bolsonaro pelado na sua frente. Aí você não aguenta. Você é bolsonarista, você tá de laranja, não importa. Você fica de 4. Esse é o jogo. Bolsonaro apareceu, todo velho, com a bolsa de colostomia, e os caras viram sistema na hora, Riso. É impressionante. Ah, mas tá falando cara feia? Tô falando verdade ou tô falando mentira? É verdade, cara. Aí fica esse papo, aí já vem o Nicolas, olha lá esse esquema, porque os caras poderosos ali, ô meu, você está enterrando a maior investigação da história do Brasil pra salvar um ladrão, que é o Jair. E querem que eles não falem nada? O jogo tá indo pra seguinte conclusão. A PGR vai barrar a delação do Vorcaro. Vão tentar preparar uma marmelada pra soltar o Vorcaro. Dá uma canetada e solta o Vorcaro. Não tem CPI e todo mundo finge demência. Então, essa notícia que a gente colocou aí, né? Alcolumbre deve enterrar a CPI do Master em acordo com a oposição por redução de pena de Bolsonaro. Vamos dizer, um sintoma claro, do grande marmeladão que nos aguarda. Tá? Que é um marmeladão petista, bolsonarista e centronista ao mesmo tempo. Ontem, né, parece que foi ontem, o Haddad deu uma entrevista e ele falou, olha, se o Flávio Bolsonaro chegar ao poder, vai ser uma gigantesca cleptocracia. O que é cômico. Sério que um cara do governo Lula, um governo que tá enfiado até o pescoço no escândalo do Master e o escândalo do INSS, tá reclamando que vai virar uma cleptocracia. Meu amigo, já é uma cleptocracia. A questão é se ela expande ou fica igual. Se o Flávio chegar lá, eu tenho certeza que no mínimo fica igual. A dúvida é se expande, se vai roubar mais do que tem roubalheiro no governo Lula. Nada nos diz que vai ficar igual ou que vai aumentar. Eu tenho certeza que diminui ou não diminui. Porque você vai falar, Renan, mas que implica? Não é. Porque tem um padrão que eu reparei, né, do bolsonarismo com o petismo, que funciona assim. Quando o Bolsonaro abre uma porta escancarada, por exemplo, eu vou aparelhar a Polícia Federal. O PT olha e fala, tá, então eu também vou aparelhar a Polícia Federal. Eu vou estourar o teto. Aí o PT, ele estourou o teto, eu também vou estourar o teto. Aí o PT vai e dobra a aposta. E aí, vamos supor que ganha o Flávio Bolsonaro, Deus me livre. Aí ele,
Roubar no escândalo 7, vou continuar roubando, o PT roubava. Porque quando você finge que se odeia, eles são duplos, né? Você tem a questão mimética. É meio que um fica apaixonado pelo outro. Já ouviu falando aquela coisa? Quando você olha muito pro abismo, né? O abismo olha de volta pra você, aí você encontra um monstro interno. Pois é, em grande medida, quando você fica enfrentando, odiando tanto o PT, você se torna o PT. Eles são iguais. E o PT é a mesma coisa com o bolsonarismo, né? Eles supostamente se odeiam tanto que eles viram um ao outro. Então, um tem no outro o espelho das suas próprias ousadias. Poxa, o Bolsonaro usou tanto aqui, eu como petista vou usar aqui. Ah, o PT usou tanto ali, eu como bolsonarista vou usar tanto acolá. Esse é o jogo. Então, eles vão usando o outro como referência. E é por isso que um vai erguendo a roubalheira do outro, um vai erguendo a ousadia picareta do outro. Eles vão se levantando nessa maluquice. É o duplo mimético. É muito difícil trabalhar com isso. Porque são dois, né? Eles vão levando o Brasil para as raias do absurdo. E infelizmente eles lideram as pesquisas. Eu falo com muito pesar. É um país, né? Eu volto a colocar machucado e desgraçado. A gente tá sendo desgraçado por essa loucura. Entendeu? Completamente desgraçado. E não acho, sendo sincero, que a coisa vai mudar, a não ser que conosco chegando ao poder. A nossa chegada ao poder é uma mudança de paradigma total e completa. E é por isso que os mais novos e os mais inteligentes, eu volto a colocar, quem está aderindo à minha pré-candidatura são as pessoas mais jovens e também as pessoas mais inteligentes. Ontem tive reunião, não vou falar o nome, com algumas pessoas muito bem posicionadas na área delas, numa das áreas de capitalismo de ponta no Brasil. Essas pessoas são inteligentíssimas. Então quem é muito inteligente e quem é jovem, que acompanha as novidades, essas pessoas já vieram. Então agora é espalhar para o restante da população. E se você ainda não tá, é porque você, né, pô, tá mal informado. Então se informe, porque quem importa, quem é interessante, quem é inteligente, quem é capaz, já aderiu. A gente não comentou como deveria da pesquisa da Atlas, no sentido de motivação. Quando eu falei pra vocês, olha, eu preciso ultrapassar os governadores, bater 10%, ir pros debates, ter espaço na grande mídia, e aí derrotar o Flávio e depois derrotar o Lula no segundo turno. Eu achei que era um plano, não uma profecia. Desde março, as pesquisas já me colocam na frente dos governadores. E eu tô começando a buscar os 10%. Desde março, a Atlas já me levantou. E agora eu tenho que buscar os 10%. E o lance é o seguinte. Muita gente tá ajudando. Eu nem posso citar todas as maneiras criativas que as pessoas estão usando para ajudar. Se eu bato 10%, até assim, começo de julho, a gente desmontou a candidatura do Flávio, ele vai começar a derreter, porque aí no mês seguinte eu vou crescer não 10 para 12, eu vou crescer de 10 para 15, 10 para 18, esse é o tamanho da subida. A gente vai começar, e aí a gente busca o segundo turno. Só que agora vai ser a hora, assim, que as pessoas precisam realmente trampar como se não houvesse amanhã. A gente tem que aumentar muito a intensidade. Eu tô botando tudo que eu tenho, eu tô, cara, cansado, tô morto, rodando onde eu posso. Cara, a gente vai ter uma sequência de amanhã até sexta que vem, de podcasts, participação em televisão, tal, bizarra. Televisão, rádio, podcasts grandes, entrevistas grandes, eu vou rodar tudo que eu puder. Vou aproveitar a estadia em São Paulo pra isso. Então vou usar o tempo em São Paulo pra ter mídia. E cara, vamos crescer, é inevitável a gente crescer. A gente vai crescer nas pesquisas, isso vai acontecer. Só que eu quero buscar os 10% logo. Como eu já disse pra vocês, subir de 0 pra 1 é a coisa mais difícil. De 1 pra 2 é colossal. De 2 para 3 é muito difícil. De 3 para 4 passa a ser possível. De 4.3 para 5.8, veja. Cresceu. De 5.8 para 7 é o esperado. De 7 para 10 é o almejado. De 10 para 15, de 15 para... Você entendeu que o mais difícil é quando você sai do zero absoluto, quando ninguém acredita. E só um pequeno grupo de loucos fala, não, ali tem um caminho. Que são os primeiros a adotar uma ideia nova, uma liderança nova. E essas pessoas já fizeram esse trabalho. Então a coisa já começou a contaminar o país. Muita gente está se perguntando quem é Renan Santos, quem é esse cara. E meio que se a gente botar energia agora, a gente vai começar a fazer muita diferença. Eu tô começando a empolgar, mesmo, tá? Eu começo a perceber se as coisas não aconteciam comigo. Quando eu viajava com o Kim, com o Arthur, com o Guto, Amanda, etc., reconheciam os rapazes, tiravam fotos com ele, às vezes me reconheciam. Legal. Outra coisa comum a pessoa me parava, por exemplo, o Kim do lado e falava, pode tirar uma foto do Kim pra mim? Eu, claro. E eu ficava lá, tirando a foto da pessoa. Agora eu tô com um monte de gente me reconhecendo. Fui ontem num bar, metade do bar reconheceu. E gente, assim, de diferentes classes sociais. Nossa, aumentou muito. E a galera, meu presidente, meu presidente? Ok. Então, uma coisa que precisa ficar claro pra todo mundo é, nossa força tá no engajamento que nós colocamos, o coração que a gente coloca no melhor projeto do Brasil. E começou a fazer diferença. Antigamente a gente era muito pequenininho para ser notado, agora não. Agora a gente tá sendo notado.
E isso vai gerando um efeito multiplicador. Porque quando as pessoas veem algo novo aparecendo, e esse algo novo é excitante, tem pessoas legais divulgando, as pessoas querem aderir. E a isso nós damos nome de moda. Né? Uma coisa fica na moda, né? Uma coisa é uma novidade, né? Um comportamento, uma roupa, um estilo, uma música. Quando, né, pessoas, vamos dizer, lançam uma tendência, essa tendência começa a gerar um efeito, né, acumulativo de imitação. As pessoas querem se juntar àquilo. Pois bem, começou a acontecer. E se a gente botar muita energia, isso cresce. E é pra acontecer. Nossos concorrentes são horríveis. Não é nem que eu sou grande coisa, eu sou um Zé Mané. Os nossos concorrentes são maravilhosos, assim, eles são incrivelmente ruins. Esse cara, o Flávio Rachada, pelo amor de Deus. Então somos nós. Somos nós. Vamos botar pra lenhar. A história é nossa. Tá? Vamos pra cima.